escuridão é simplesmente ausência de luz. Na escuridão, os objetos se tornam invisíveis aos nossos olhos, mas não deixam de existir nem de ocupar seu lugar no espaço. Nós precisamos de luz para enxergar. Da mesma forma, precisamos de luz para discernir. A luz do sol banha a natureza e acende a vida. As luzes do conhecimento e do amor ampliam os horizontes da alma e do coração. O bem é a consciência na presença da luz. O mal é simplesmente sua ausência. Não é real, é apenas sombra. Iluminar-se significa buscar sabedoria e amplificar a divina capacidade do querer bem. Seja, na recomendação de Mohandas Gandhi, o bem que deseja ver no mundo. Acenda o bem dentro de si. Hoje, a humanidade ainda caminha pela estrada da ignorância espiritual, com honrosas exceções. Mesmo a fé, em alguns momentos, é apenas o reflexo do divino na superfície do ego, como a lua refletida num lago. A imagem da lua ali não deixa de ser algo real, mas não é a verdadeira lua, e basta uma leve agitação na água para se desvanecer a ilusão. Deus é a essência. O homem precisa buscá-lo mais no fundo de si, através do despertamento para as questões essenciais da vida, de onde vim, onde estou, para onde vou depois desta paragem, o que me trouxe aqui e com qual finalidade. Sua fé, então, se assentará no reconhecimento da sua pequenez e no atendimento a um chamado para a sua destinação superior. É quando percebe o vazio das coisas, a impermanência da vida material e começa a dar um tipo de felicidade interior que se traduz por paz de espírito, maturidade emocional e lucidez espiritual. O bem se torna sua busca e ser o bem se torna sua meta. Onde quer que você se encontre, procure ser uma luz. Não significa ser grandioso ou extraordinário. Requer apenas que você escolha a verdade, a não violência, a paz, a correção e, sobretudo, o amor. Quando estas luzes se acenderem em sua mente e seu coração, nunca mais haverá escuridão em sua vida. Partida e chegada. Quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver. Mas ele continua o mesmo. E talvez no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar, lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos, já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico, de que não mais necessita no outro lado. E é assim,
que no mesmo instante em que dizemos, já se foi, no mais além, outro alguém dirá feliz, já está chegando. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Sejam todos bem-vindos. Com a graça de Deus, né? Que Deus possa nos abençoar todos os dias e todos os instantes. Vamos começar a nossa reunião com paz, tranquilidade. Peço a todos que se concentrem um pouquinho, que as nossas energias possam ser pacificadas, que possamos energizar bem esse ambiente, esse local abençoado, onde nós encarnados, e com certeza muitos desencarnados se encontram aqui neste momento, à procura de ajuda, de consolo, de participar, simplesmente de participar também junto com a gente. Então, peço a todos que fechem os olhos, que asserenem os corações, acalmem as suas mentes e que possamos vibrar com intensidade, com amor, o dia de hoje, que foi, como as crianças dizem, um dia maravilhoso, cheio de energia, com uma chuva para nos abençoar, a terra, as plantas, nos saudar com a beleza do dia a dia, do que nos é dado todos os dias, de graça, que Deus nos abençoou com coisas maravilhosas. Peço então a todos que junto comigo, há muito tempo eu não faço a oração do Pai Nosso, e hoje eu senti que nós precisamos fazer essa oração tão linda, tão abençoada, que às vezes a gente deixa um pouquinho de lado. Então peço a todos que me acompanhem nesse Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Que assim seja. Hoje, eu olhando na internet, né, que é o nosso braço direito hoje, eu achei um texto, assim, eu li vários textos, mas todos me levavam a este, que eu achei tão bacana, e eu vou ler para vocês aqui. A dádiva de viver. Eu não sabia que era desencarnação, mas eu acho que vai vir bem a calhar. A dádiva de viver. Por vezes, você caminha pela vida com o olhar voltado para o chão, pensamento em desalinho, como quem perdeu o contato com sua origem divina. Olha, mas não vê. Escuta, mas não ouve. Toca, mas não sente. Perdido na névoa densa que envolve os próprios passos, não percebe que o dia saúda e convida a seguir com alegria, com disposição, com o olhar voltado para o horizonte infinito, que lhe acena com o perfume da esperança. Considere que seu caminhar não é solitário e suas dores e angústias não passam despercebidas diante dos olhos atentos do Criador, que lhe concede a dádiva de viver. Sua vida na Terra tem um propósito único, um plano de felicidade elaborado especialmente para você. Por isso, não deixe que as nuvens das ilusões e de revoltas infundadas contra as leis da vida tornem seu caminhar denso e lhe toldem a visão do que é belo e nobre. Siga adiante, refletindo na oportunidade milagrosa que é o seu viver.
Inspire profundamente e medite na alegria de estar vivo. Coração pulsante, sangue correndo pelas veias e você, vivo, atuante. Compartilhando destes momentos do mundo, único, exclusivo. E você faz parte dele. Sinta quão delicioso é o aroma do amanhecer, o cheiro da grama, da terra após a chuva, do calor do sol sobre a sua cabeça ou da chuva a rolar sobre sua face. Sinta o imenso prazer de estar vivo, de respirar. Respire forte e intensamente, oxigenando as ideias, o corpo, a alma. Sinta o gosto pela vida. Detenha-se a apreciar as pequeninas coisas que dão sentido à vida. Aquela flor miúda que, em meio à urze, sobrevive linda, perfumosa, a brilhar como se fosse grande. Sinta-se vivo ao apreciar o voo da borboleta ou do pássaro à sua frente. Escute os barulhos da natureza, a água a escorrer no riacho, ou simplesmente aprecie o céu, com suas nuvens a formar desenhos engraçados, fazendo e desfazendo sob seus olhos. Quão maravilhosa é a vida! Mas se o céu estiver escuro e você não puder olhá-lo, detenha-se no micro-universo. Olhe o chão. Quanta vida há no chão! Minúsculos seres caminhando na terra, na grama. A formiga na sua luta diária pela sobrevivência. A aranha a tecer sua teia caprichosamente. E tantas coisas para ver, ouvir, sentir, cheirar, para fazer você sentir-se vivo. Observar a natureza é pequeno exercício diário que fará você relaxar, esquecer por instante as provas, ora rudes, ora amenas, que a vida nos impõe. Somos caminhantes da estrada da reencarnação, somando a cada dia virtudes às nossas vidas ainda medíocres, mas que se tornarão luminosas e brilhantes. Aprenda a dar valor à dádiva da vida. Isso fará o seu dia se tornar mais leve. E em silêncio, sem palavras, sem pensamentos de revolta, você terá tido um momento de louvor a Deus. Aprenda a silenciar o íntimo, agitado, e a beneficiar-se das belezas do mundo que Deus lhe oferece. A sabedoria hindu aprecia na natureza o que Deus desejou para ela, que fosse aliada do homem no seu progresso, oferecendo o alimento, dando-lhe os meios de defender-se dos intempéries e, sobretudo, sendo o seu colírio diário, suavizando as aflições da vida. Pense nisso e aprenda a dar graça pela dádiva de viver. Todos nós, no nosso dia a dia, a gente esquece desses pequenos detalhes, né? Apreciar, viver, simplesmente viver. Nós ficamos muito presos às dificuldades, às revoltas, aos intempéries, né, da vida mesmo, do nosso cotidiano, do nosso trabalho. Normal, né? Porque seres humanos, nós estamos aqui para isso mesmo. Mas, em contrapartida, nós temos que lembrar que tudo foi nos dado de graça, aí para a gente estar apreciando, vendo, vivendo, compreendendo. E nós temos que lembrar disso de vez em quando também. Desencarnar. Se a gente quer desencarnar bem, a gente tem que viver bem. Porque se a gente não viver bem nesse plano, neste momento em que a gente está aqui, né, nós pedimos para estar aqui. Se a gente não aproveitar esse momento, como que a gente vai desencarnar bem? Como é que a gente vai chegar lá do outro lado, né, que a Samanta vai conversar sobre isso aí? Bem. Né? Então, se a gente passar por aqui com mais tranquilidade, mais suavidade, né, porque dificuldade nós temos mesmo, e se nós estamos aqui é para a gente passar por ela mesmo. Eu acho que a gente vai viver melhor, compreender a vida melhor, perceber
que a nossa vida é maravilhosa. Os meninos gostam muito de dizer isso, né? Obrigado por esse dia maravilhoso. Nós temos um dia maravilhoso todos os dias. A gente só não sabe olhar direito, né? Nós temos que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e boca para falar. Então, a gente tem que aprender a ouvir o que está ao nosso lado, ver o que está acontecendo ao nosso lado. E aí, acho que a gente vai ter uma vida bem melhor. E contrapartida, com certeza, nós vamos chegar lá um pouquinho melhor também. Passa a palavra para a Samanta aí para continuar. Boa noite a todos. Mais um pouquinho a Rosângela fazia minha palestra, né? Ela acertou, foi bem no rumo que a gente pensa, né? Estou muito feliz da casa estar cheia, né? Tanto aqui, às vezes a gente olha assim, o dia começa, a noite começa a fechar um pouquinho, a gente já fica com medo de as pessoas terem medo de derreter em casa, né, fora de casa. Mas fico muito agradecida pela presença de todos vocês aqui, agradecida também àqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais, né? Eu acho bem interessante esse tema de hoje, porque quando a gente vê só o tema, né, a desencarnação, morte do corpo físico, aí fica naquela coisa, meu Deus, de novo, né? Eles só sabem falar sobre isso. Só que a gente tem que observar que cada foco, né, tem um ponto de vista para poder ser comentado, né? Tanto é que essa palestra, ela foi dada, eu até deixei lá a data, em janeiro de 2006. Eu achei que era 2016 e quando fui ver, é 2006, há 15 anos atrás, né? Realizada pelo meu pai. Quando eu fui observar a palestra, é uma palestra, apesar de ser de 15 anos atrás, muito recente para o que a gente precisa ouvir. Claro que eu dei os meus toques, né? Assim, minhas pinceladas, mas nós precisamos nos focar nesse tema, que a desencarnação, ela simplesmente não é simplesmente o fato de morrer, o desenlace, de deixar a carne para trás e ir em espírito para o plano espiritual. Isso aí, assim, se a gente for colocar bem resumidamente, é isso. Mas não é isso que a gente tem que focar, né? Nós vamos colocar aqui, para a gente poder... Vamos ver se eu consigo passar aqui, que senão eu vou... Entendendo um pouquinho sobre o que nos diferencia em relação a quem está encarnado e quem está desencarnado. Ou seja, quem está desencarnado seremos nós no futuro, né? Então, assim, não existe dois seres diferentes. Nós somos ou encarnados ou desencarnados. São bichos diferentes, são coisas diferentes. Não são. Existe uma única diferença, né? Todos nós temos lá, estamos no nosso corpício ali, que eu estou mostrando ali no nosso slide aqui, temos o espírito, certo? Nós, quem somos nós? O espírito, ok? O que é o perispírito? O que é? Vamos entender assim como se fosse a vestimenta do espírito, certo? Como que o invólucro, né? Com o passar do tempo, com o passar das evoluções, né? Assim, o nosso perispírito vai ficando cada vez mais sutil. Mas a roupagem do espírito, vamos entender aqui que é o perispírito. Ok. Tanto o desencarnado quanto o encarnado temos. O que vai diferenciar quem está no plano material, ou seja, né, aqui o palpável, e quem está no plano espiritual?
o corpo físico. Isso aqui, o que é palpável. O resto é tudo igual. Então, quando nós desencarnamos, né, então assim, nós estamos desenlaçando da nossa carne, né, o que é isso aqui, o nosso corpo, essa casa que nós residimos durante todo o processo encarnados aqui na Terra. Quando nós desencarnamos, quando nós desenlaçamos, quando nós morremos, ou qualquer outro nome que queira lhe dar, é o nosso espírito se desligando da carne, ou seja, da nossa matéria, do corpo físico. Fluido vital. Vamos entender um pouquinho para a gente poder conseguir compreender tudo isso. O fluido vital, ele surge no contato do espírito com a matéria orgânica, ou seja, com essa matéria que nós temos, certo? Via perispírito. Então, o fluido vital, o fluido da vida, o sopro da vida, vamos pensar assim também, né? Então, assim, o que vai animar a matéria, o que vai fazer nosso corpo ser vivo? Então, o fluido de vida, o fluido vital, o sopro de vida, né? Vamos colocar aqui de todas as formas para a gente poder conseguir compreender. Então, assim, o perispírito, não o perispírito que tanto o encarnado quanto o desencarnado temos? Então, através dessa ligação que o perispírito tem, o fluido vital faz com que essa vida. Então, vamos colocar, o fluido vital é a vida, é nossa vida, o nosso sopro de vida. Então, é o combustível para que nós possamos ficar vivos. Então, assim, claro, se eu estou viva e o meu fluido de vida, ou seja, meu sopro de vida, termina, o meu combustível de vida acaba, o meu corpo morre, o meu corpo perde o combustível, então deixa de viver, certo? Deixa de ter vida. Logicamente que o fluido vital é alimentado, ou seja, a gente vai colocando cada vez mais combustível enquanto os nossos órgãos estão funcionando bem. Então, um corpo mais jovem tem muito fluido vital, certo? Um corpo mais velho, né, que vai passando o tempo, os órgãos vão ficando cada vez mais desgastados, então o fluido vital, ou seja, a vida, o fluido de vida vai ficando cada vez mais escasso. Tanto é que, algumas vezes, quando algumas pessoas estão assim no seu último período de vida, quando na presença de algumas pessoas mais jovens, na presença de algumas pessoas que vão visitar, que vão levar aquela alegria de vida, eles duram um pouquinho mais pela doação da vibração, pela doação do fluido vital, então acaba que aguentam um pouquinho mais de tempo. Tanto é que, se nós formos pensar que o fluido vital, a nossa vida, o nosso fluido de vida, o nosso combustível, ele é adquirido através, claro, enquanto nossos órgãos estão funcionando bem, ele está sendo movimentado no nosso organismo. Porém, também é adquirido através de doação, certo? Ou seja, um corpo mais jovem pode transferir essa energia de vida para um corpo um pouquinho mais velho, ou para um corpo adoentado. Então, vamos pensar o seguinte. Aquelas pessoas, alguns idosos, que têm costume de ter as suas famílias e tudo mais, e com o passar do tempo eles são jogados, abandonados, são destinados a esses abrigos, em que, apesar de ter pessoas para cuidarem deles, não tem tanta doação, não tem tantas pessoas com aquele carinho, com aquele amor, como se fosse de família. Então, geralmente, quando nós vamos nesses lares de idosos, às vezes a gente vai conversar com um idoso, um senhor, a gente acha que está com os seus 70, 80 anos, às vezes está com 50, com 60, parecendo infinitamente mais idoso do que é. Por quê? Aquela energia de vida, aquele fluido vital dele
está cada vez esgotando cada vez mais rápido. O contrário é verdadeiro. Quantas e quantas pessoas, os idosos ou aqueles assim que são assim, apesar do corpo doente, mas é cheio de energia, cheio de alegria de viver, porque tem filhos, tem netos, tem seus parentes, tem pessoas que doam o máximo que puder do amor e da energia de vida. Então, a gente pode ver assim, tem pessoas que têm seus 80 anos, né, dona Hilda? E que não diz, a quem olha, pensa, fala que não tem 80 anos. Por quê? Tem muita doação de energia de vida, o fluido vital. Então, assim, nós temos que entender isso aí, certo? O fluido vital é energia de vida, certo? É o que faz nós continuarmos encarnados aqui. Logicamente, sem a presença do fluido vital num corpo, o corpo não pode estar vivo, ok? Então, só para a gente poder entender um pouquinho sobre o fluido vital. A morte. A morte, a desencarnação, ok? Geralmente, quando a gente coloca assim, a desencarnação, as pessoas falam, você é espírita, né? Então, assim, como se fosse um termo só utilizado por espíritas. Na maioria das vezes Só que o que nós temos que entender? Não é algo que é muito fora do normal a gente entender isso. Em qualquer local que o meu espírito, vamos pensar, minha alma, qualquer coisa que seja, que desenlaça e eu deixei o meu corpo, então, o meu corpo morreu, então eu desencarnei, minha carne ficou. Então, por isso que a gente usa esse termo, que realmente não deixa de ser o melhor termo possível, né? Porque morte é uma coisa tão pesada, né? Bom, a morte ocorre, então, quando a atividade orgânica, a capacidade dos órgãos, eles cessam. Ok, acabou, ocorreu a morte. Sendo por esgotamento físico, com o passar dos anos, seja por um acidente, seja por uma doença. Algo fez com que aquela capacidade dos nossos órgãos extinguir a sua capacidade de atividade. Logicamente, o espírito foi para onde ele deveria ir, e o que acontece com a nossa matéria? A nossa carne, a matéria em si, recicla, né? Aqui, no planeta, nada se perde, tudo se transforma, tudo se recicla, né? Então, assim, se a gente for olhar, for fazer uma análise da nossa matéria, a matéria de uma plantinha, a matéria de qualquer animal, qualquer coisa que seja, a gente for ver, nós somos basicamente feitos praticamente do mesmo material. Então, nós nos reciclamos sempre, né? Então, assim, quando a gente fala que esse corpo nosso, sendo enterrado ou não, sendo cremado ou não, nós estamos sempre nos reciclando. A nossa vida não se, o espaço fundamental nosso não se perde, né? Então a gente está sempre se reciclando. Então, por conta disso mesmo, nós temos alguns tipos de assuntos que a gente não deve deixar de comentar com os nossos parentes, visto que o desencarne é o desenlace do espírito, do corpo material do espírito. Visto que o espírito vai para onde ele deve ir, e o nosso corpo fica para ser reciclado aqui no planeta, né? Então, assim, nós temos que pensar, e nós temos que conversar com a nossa família, pensando que todos nós aqui vamos desencarnar um dia, mais cedo ou mais tarde. Sabe-se lá quais os nossos motivos de desencarnação. Uma doença, velhice, um acidente, a gente não sabe. Mas sempre é importante a gente chegar para a nossa família e tratar de alguns assuntos. Por exemplo, se eu desencarnar amanhã, ou hoje, que quer que seja, como vai ser o meu funeral? Eu quero um funeral? Porque, na maioria das vezes,
Tem algumas pessoas que têm a felicidade de, ao desencarnar, o desenlace ocorre de uma maneira tão tranquila, tão natural, que quando acorda, já não está mais aqui no plano físico, está no plano espiritual, de uma maneira tranquila, e nem percebeu que desencarnou. E tem outras pessoas que, às vezes, assim, por um apego maior na matéria, ou por conta de algum tipo de débito, ou por alguma preocupação que está destinado aqui no planeta, às vezes fica um pouquinho mais de tempo grudado. Espera um pouquinho mais de tempo para poder ser para que ocorra esse desenlace. Então, algumas vezes acontece de, às vezes, no funeral, estar presente, às vezes acontece de sentir algumas dores dos familiares que estão lá no momento do sofrimento, né? Então, assim, a gente tem que chegar e conversar com os nossos familiares sobre o funeral. Qual que é o seu desejo? A gente não pode pensar assim, eu vou fazer o último desejo da pessoa. Não, não é o último desejo. Assim, o que a pessoa desejava? Ela queria que tivesse funeral com um monte de pessoas ou queria alguma coisa um pouquinho mais íntima? Cremação. A pessoa queria ser enterrada ou queria ser cremada? Porque a gente não sabe. Se a gente não perguntar, a gente não sabe. Se a gente não comentar isso dentro de casa, a gente não sabe. Então, é um assunto que a gente tem que conversar de uma maneira natural dentro de casa. Por quê? Isso vai acontecer. Um momento ou outro, a desencarnação vai acontecer em nossa passagem aqui na Terra. Então, é um assunto que nós temos que abordar dentro de casa de uma maneira natural. Às vezes não precisa ser todos os dias, mas um momento da nossa vida a gente tem que sentar e conversar com os nossos familiares sobre isso. Sobre doação de órgãos, era do desejo da pessoa que doasse seus órgãos ou não. Tem algumas pessoas que falam assim, olha, quando eu morrer, quando eu desencarnar, vocês façam o que quiser com o meu corpo. Que aí eu não estou nem aí. Eu desencarnei, e aí vocês façam o que bem entenderem. Ok, é um desejo também, não é verdade? Tanto é que alguns falam, até brincam assim, né? Já conversaram comigo. Se quiser, joga até na valeta, que não presta para mais nada. Não, presta sim, presta para muita coisa. Muitas pessoas precisam daquele corpo, né? Às vezes precisam de doação em relação aos olhos, ao coração. O que tiver de bom no seu organismo, você pode doar. Mas isso tudo tem que ser conversado. No momento em que ocorre, na nossa família, alguém que desencarna, eles perguntam tudo isso para a gente. É do conhecimento, vocês autorizam, vocês querem, o que vocês querem, o que a pessoa queria para ela. Isso é interessante. A gente não pode deixar para amanhã, ou deixar para que, parece, nossa, que assunto mórbido, eu não quero conversar, Deus me livre de falar de morte, mas tem que falar. Né? A gente não tem um momento que quando por exemplo, a nossa filha, ou um filho, se torna adolescente, nós não temos um momento que chegar e falar de sexo com eles? Por quê? Mas se eu não falar, se não falar, uma hora ou outra vai acontecer alguma coisa que você menos esperava. Né? Então, assim, um momento ou outro a gente tem que abordar o assunto. E se não for abordado? Pode ser que não tenha consequências ruins, mas pode ser que sim. Então, tem alguns assuntos que a gente tem que trocar de maneira natural, como esses aqui que eu coloquei. Com a liberação, quando o corpo físico vai se soltando no momento do desencarne, ele vai se desenlaçando, né? Esses laços que unem o espírito ao corpo físico gradualmente vão se soltando. Então, na maioria das vezes, com algumas exceções, né? Assim, não vou dizer assim que é o momento de morrer dói. Não, mas às vezes a pessoa comenta, né, que algumas das comunicações que às vezes vêm falar o que aconteceu, como se sente, né, como é que foi o período do desencarne. Então, às vezes, as pessoas reclamam, digamos assim, né, muito mais da dor da consciência, da dor moral,
do que da dor física do momento do desencarne. Na grande maioria, morrer não dói. Na grande maioria, chegam para nós, às vezes, falando que nem perceberam que tinha morrido, que nem perceberam, quando viu já foi, que já aconteceu. Tanto é que, às vezes, tem alguns que não estudaram, que não tinham uma religião, ou que não tinham um preparo mental, emocional, moral, às vezes ficam vagando um tempo até encontrar-se em algum lugar e descobrir que está desencarnado. Então, assim, se tantas pessoas, se tantos espíritos, tantos irmãos desencarnados, às vezes vêm contando que nem sabiam que estavam desencarnados, então, assim, o que a gente tira de conclusão com isso? Na maioria das vezes, o ato de morrer não dói. Porém, na maioria das vezes, as dores que vêm são as dores que nós aqui encarnados também sentimos, que é a dor do peso da consciência, a dor moral, porque a gente sente. Na maioria das vezes, claro, se eu chegar aqui e beliscar o meu corpo, eu vou sentir uma dor, mas uma dor que passa. Né? Eu venho aqui, se alguém vir e me bater, vai doer na hora, mas o momento vai passar. Mas, na maioria das vezes, quando a minha dor é emocional, minha dor é de peso na consciência, uma dor moral, dói, demora para passar. Às vezes não cessa até que eu consiga resolver o meu problema. Então, se a preocupação é essa, de, nossa, será que a pessoa sofreu no ato do desencarne? Fiquem tranquilos, na maioria das vezes, o ato em si, o desenlace em si, geralmente, eu não vou colocar aqui que a pessoa às vezes não sentiu nada, geralmente o momento do desenlace não dói. E quando for para sentir alguma coisa, a pessoa é desligada antes, ela dá uma dormidinha antes de desencarnar. Então, assim, Deus não faz nada que a gente não mereça, não faz nada que a gente tenha que sofrer com antecedência, ou tenha que sofrer por conta de um processo que é natural da nossa vida. Então, se já se esgotou o meu período de vida aqui no planeta, se já se esgotou o meu fluido vital, Deus não vai fazer com que a gente sofra. Porque também Deus não faz alguém sofrer ou parar de sofrer, porque a maioria dos sofrimentos é das nossas consequências, dos nossos atos, não é verdade? Então, assim, essa imagenzinha que eu estou colocando aqui é uma imagem muito antiga, muito mesmo, né, de alguns dos livros. Acho que eu não lembro qual dos livros em que Allan Kardec em que Chico Xavier estava colocando, e aí eles estavam mostrando em relação, assim, o fato de um desenlace em relação ao corpo. Então, ali, eles colocaram ali o corpo, que tinha recém-desencarnado, ali. É claro que isso não é com muita frequência, eram os estudos, tudo isso aqui eram estudos que eles faziam, né? Aí, ó, o espírito foi, levantou, foi embora. Sem dor, né? Lembrando que, assim, o que eu coloquei ali é só uma imagem em relação a alguns estudos que estavam fazendo para poder... Hoje em dia, a gente não precisa de estudos, a gente não precisa de nada para provar e nem comprovar, certo? A gente precisa o quê? De o que tem dentro do nosso coração e a gente entender o que cada um necessita saber para se preparar para o seu próprio desencarne, né? Para o seu próprio desenlace. Alguns pontos que a gente precisa para reflexão, certo? Então, nós comentamos aqui que o que é sobre o desencarne, nós comentamos aqui sobre alguns pontos que nós precisamos conversar com os nossos familiares, nós falamos sobre o fluido vital. Porém, tendo tudo isso em mente, nós temos que refletir algumas coisas, que é o que entra no que a Rosângela começou a falar no início da conversa aqui. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Sabendo tudo isso, primeiro ponto, né, a gente vai caminhando e vai chegar lá onde a Rosângela tocou alguns detalhes que nós vamos comentar. É justo
buscar-se a comunicação com os espíritos desencarnados como uma forma de aliviar a nossa saudade, as nossas angústias? Então, visto que houve o desencarne, então é justo eu, aqui encarnada, buscar em algum local que prometa essas comunicações, sendo idônea ou não, a casa espírita, como forma de aliviar a minha saudade, as minhas angústias, será que eu posso procurar comunicação daqui para lá? Porque é fácil, né? A gente quer, a angústia é tão grande, a dor é tão grande que eu quero me aliviar, né? Será que o desespero da família que fica aqui ajuda ou atrapalha? Torna-se o espírito desencarnado um sábio, podendo esse ser guindado, né? Ou seja, erguido na condição de mentor, guia, consultor ou algo parecido? Então, nessas 3 questionamentos aqui, a primeira, é justo a gente buscar a comunicação? Justo não é. Porque, assim como nós aqui, nós estamos passando por um período em que nós estamos encarnados de aprendizado. A pessoa que findou o seu momento de encarnação, ela também precisa de um processo de recuperação, de regeneração, de aprendizado, de reaprendizado, na verdade, para poder viver no verdadeiro mundo que é o mundo espiritual. Então, se nós ficarmos em todo momento querendo chamar, comunicação, a gente quer chamar e pedir, a gente vai atrapalhar as pessoas. A gente vai atrapalhar os nossos entes queridos que estão desencarnados. Então, assim, no momento em que for necessário, no momento em que for permitido uma comunicação, ela é dada. Só que, na maioria das vezes, às vezes nós estamos assim tão acostumados a querer uma comunicação por escrito, uma comunicação falada. Só que a gente deixa de perceber as comunicações que são dadas no dia a dia. Na maioria das vezes, nós encontramos sim com nossos entes queridos. Só que a gente está desacostumado com o meio em que a gente se encontra. No momento do nosso sono, no momento em que nós estamos dormindo, o nosso espírito consegue, eu não vou dizer desenlaçar, mas consegue ir, às vezes, até onde está o nosso ente querido e fazer a sua visita. Tudo de acordo com o nosso mérito, o nosso e o do nosso ente querido. Então, como fazer para eu poder me comunicar, para eu poder estar com o meu ente querido, para eu poder visitá-lo? Tenha bons pensamentos, ore pelo ente querido, mas orar por ele e não chamar por ele. Leia bons livros. Antes de dormir, vamos irradiar coisas positivas, sem ficar assistindo noticiários que tenham coisas negativas. Então, às vezes, a gente fica assim, nossa, mas eu sonho e não sonho com o meu ente querido. Mas vamos observar como é que está o nosso dia a dia. O que eu fiz para poder me melhorar? Porque realmente não é fácil. Para a gente poder... É como se a gente tivesse que aprontar a nossa bagagem para poder ir. Se você não se preparou, espera um pouquinho, você vai ter uma próxima oportunidade, mas se arrume direito. Então, assim, não adianta a gente querer as dádivas divinas de a gente encontrar nossos entes queridos e não se preparar para isso. Eu sei que é muito difícil. No nosso dia a dia, a gente liga o rádio e tem uma música que deixa a gente completamente fora de si. A gente liga o noticiário e só notícias ruins. Então, assim, eu vou fazer o quê se o meu dia a dia é bombardeado desses tipos de informações? O dia a dia está bombardeado, mas basta você não querer assistir, basta você não querer compartilhar daquilo ali. Não é verdade? Então, assim, vamos aprender também a nos respeitar e fazer com que a nossa energia seja melhor para que a gente possa conseguir nos encontrar com o nosso ente querido. O desespero da família ajuda ou atrapalha? Isso aqui
são uma das perguntas que, às vezes, as pessoas fazem. Logicamente, o desespero não ajuda ninguém. Nem só atrapalha o ente querido, como atrapalha todo mundo que está aqui encarnado também. Ninguém consegue lidar com uma pessoa desesperada. Pessoa que está no auge do desespero, que não consegue lidar com a desencarnação do seu ente querido, se não consegue, durante aquele período de luto, resolver os seus próprios problemas, dentro da sua religião, dentro da casa espírita, na igreja, o que quer que seja, é procurar um psicólogo, um psiquiatra, algum profissional da saúde que possa lhe ajudar. O desespero não ajuda ninguém. Na terceira pergunta, o nosso ente querido, o espírito, quem desencarnou, automaticamente se torna um guia, um sábio? Não. A gente sabe que tudo depende de qual é o tipo de elevação que a pessoa tinha durante a encarnação. Porém, uma das coisas que muitas pessoas esquecem, nós não mudamos. Nós simplesmente perdemos a carne. É a mesma coisa, vamos pensar o seguinte. Se eu, Samantha, estou dentro de um carro, estou dirigindo esse carro. Eu sou Samantha. Porém, se eu parar, estacionar e sair do carro, ou seja, deixei o carro de mão, ou seja, desencarnei, deixei o carro de mão, eu continuo sendo Samantha? Continuo. Sendo a mesma Samantha, com as qualidades e defeitos da Samantha. É a mesma coisa do desencarnado. O desencarnado saiu, o espírito saiu e deixou a carne, ou seja, o carro dele lá. Mas continua sendo a mesma pessoa, com seus defeitos, com suas qualidades, com todos os seus méritos. Ou seja, não é porque desencarnou, é que ele se tornou mais ou menos do que era antes. Continua sendo o mesmo. Algumas pessoas também têm a dúvida de que, será que pode, alguém que que desencarnou, já pode comunicar assim que desencarnou, imediatamente? Muitas pessoas, às vezes, buscam, no auge do desespero, notícia do seu ente querido. E é natural. Nós queremos saber como é que foi, se está bem, se não está bem, será que ele vem falar comigo? Mas assim, na maioria das vezes, se a gente for olhar também para essas analogias que eu gosto bastante de fazer, quando a gente dá entrada no hospital, nós só temos a permissão de comunicar com os nossos parentes quando nós estamos bem fisicamente. Nós nos comunicamos com o parente. Algumas vezes os parentes conseguem saber de notícias nossas enquanto a gente está internado, mas nós só conseguimos falar alguma coisa aos nossos parentes enquanto internados quando nós estivermos bem. Então, nós não podemos esquecer que, na grande parte das vezes, nós, às vezes uma família grande, perde um ente querido desencarnado. Mas esse desencarnado perde uma família completa. Então, às vezes, para esta pessoa que se foi, né, que está desencarnada, que está no plano espiritual, não é fácil. Então, às vezes, nós temos que respeitar também o sentimento dela. Não é fácil para poder vir logo se comunicar e dar notícias. Por quê? Saber que você não pode estar ali mais por um breve período de tempo é muito complicado. Então, quando acontecer nas nossas famílias, né, o processo de desencarno, o desenlace de alguém, nós temos que o quê? Elevar os nossos pensamentos, vibrar positivamente para que essa pessoa possa se reestruturar e se restabelecer o melhor possível. E nunca esperar que essa pessoa venha comunicar com a gente por vontade nossa. Sempre é a vontade dele, sempre é a vontade de Deus, e a chamada é de lá para cá.
quando eles necessitam falar alguma coisa com a gente. E não vamos nos sentir menosprezados quando a gente não recebe nenhuma mensagem. Porque, como eu já falei, a maioria das vezes as mensagens estão implícitas nos nossos encontros, nos nossos sonhos, nos nossos encontros noturnos. Só que para a gente fazer esses encontros, nós precisamos estar preparados para que esse encontro aconteça. Então, não vamos deixar para que o momento do desencarne seja uma surpresa para todos nós. Vamos preparar para o nosso momento do desencarne e vamos tentar fazer também com que os nossos familiares não sejam pegos na surpresa. Antes que a gente desencarne, vamos etiquetar uma listinha de atividades, de tarefas. Então, assim, é muito importante a gente não deixar para amanhã. Ir ao médico, muito importante. Vá ao médico. Se você precisa, se você está adiando, vá ao médico. Faça um check-up da sua saúde. O seu momento do desencarne vai chegar, mas que não seja você o motivo do aceleramento desse desencarne. Viaje. Se você tem vontade, eu não digo para você sair viajando e não trabalhar e esquecer que a vida existe. Mas não deixe para depois o momento de viajar. Porque às vezes, a gente coloca às vezes assim, nossa, eu combinei de viajar com meu filho, combinei de viajar com meu pai, meus familiares e não fui. E agora ele desencarnou e eu não tenho mais essa possibilidade, eu não tenho mais essa condição de viajar com meu parente que desencarnou. Então viaje, faça o que está programado, não deixa para amanhã. Se programe. Roupas e joias e o que quer que seja, se você comprou, não guarde lá no guarda-roupa para um momento especial. Porque às vezes o momento especial que você vai usar aquela roupa, às vezes é você lá no caixão. Isso não é legal. Então, se você comprou alguma coisa, use. Mas eu vou para algum lugar. Use. Não deixe lá, porque assim, ou você vai ser enterrado com aquilo ali, ou a pessoa que vai assumir o seu esposo ou o seu casamento vai assumir as suas roupas e suas joias, as suas bijuterias, seus sapatos. Porque às vezes assim, a gente tem não vou dizer um apego, mas aquela coisa, nossa, demorou tanto, eu trabalhei tanto para poder conseguir comprar aquilo ali, eu não vou usar tão cedo porque eu não quero que estrague. Use. Você trabalhou por aquilo ali, você comprou, use. Mas estragou, trabalha de novo. Conquista de novo. Porque, na verdade, a maioria das vezes, o que é gostoso na nossa vida é a sensação de conquista. Então, conquiste novamente, mas use. Não deixa para amanhã, não deixa para depois. Não deixa lá guardado um monte de roupas, um monte de coisas que você não vai usar. Amigos, não deixe para encontrar os amigos depois. Não só em relação a fazer amizades, mas, claro, faça amizades, converse, esteja com eles. Nem que seja, você não precisa, às vezes, estar na presença física, mas ligue, manda uma mensagem, manda um áudio. Hoje em dia está muito mais prático por conta dessas mensagens, o WhatsApp e tudo mais. Mas não deixe para depois. Faça uma lista de amigos. Às vezes hoje, chegando em casa, faça uma lista de pessoas que vocês têm um carinho, uma consideração. E vai mandando mensagem para eles. Vocês vão se surpreender a quantidade de pessoas que vão responder vocês e vão achar a maravilha de vocês terem lembrado deles. Principalmente, claro, família. Não vamos deixar a nossa família para depois. Vamos tomar um cafezinho, vamos lá, vamos conversar, nem que seja um churrasco, ou qualquer que seja, não vamos deixar a família para depois. Às vezes, tem oportunidade de ir visitar alguém, visite. Tem oportunidade de fazer qualquer coisa com a família? Faça. Porque depois pode ocorrer o arrependimento, a dor no coração. Aí sim, no momento do desencarne, no pós-desencarne, na verdade, isso aí é que dói. A dor de não ter feito isso antes, a dor de ter deixado para depois.
quando, na oportunidade, ai, está chovendo, aproveita, observa a chuva, escute o barulho da chuva, olhe, está na natureza, igual a Rosângela falou, olhe as formigas no chão, observe a maravilha que Deus nos deu em relação à nossa vida, à nossa natureza. Então, assim, vamos observar, vamos abraçar a causa. Não vamos deixar nada para depois, para que a nossa consciência não nos incomode. Porque, sim, o desencarnar em si não dói. O que dói é o que a gente deixa para fazer, é o que deixa para depois e é o que a gente não faz. Quando nós estamos de consciência tranquila, o desencarne passa, a vida passa e todo mundo fica bem. E aí, nessa frase final aqui, para a gente pensar nisso. Nós todos estamos preparados para desencarnar? Hoje? Semana que vem? No mês que vem? Vamos pensar nisso. A gente não sabe o nosso dia do desencarne. E não é uma coisa que a gente tem que pensar com desespero. Não. Pode acontecer a qualquer momento. Então, vamos lá. Não deixe nada para depois. Use as coisas que você comprou. Mande mensagem aos seus amigos. Converse com seus familiares. Aproveite as alegrias que Deus nos deu através da natureza. Aproveite a vida encarnado. Porque assim que a gente desencarnar, tudo bem, que a vida espiritual é a verdadeira vida. Mas é encarnados que a gente vai conseguir tirar o máximo do proveito possível para que a gente possa subir na nossa caminhada de evolução. Espero que a mensagem passada seja o suficiente para que a gente possa ir para casa pensando um pouquinho sobre com os nossos familiares. E com isso, eu agradeço a todos, a vocês, a atenção e volto a palavra a Rosângela para que possa fazer a finalização. Quem for tomar o passe, vamos ficar todos que logo, logo serão chamados. Obrigada. Linda palestra, né? Tocante. É um chamado, é um puxão de orelha, né? Eu acho que cada palestra, cada reunião, se conseguirmos tirar proveito, ouvir, ver, a gente aprende um pouquinho, né? Então, vamos lá. Então, vamos fechar os nossos olhos. Agradecer a toda a espiritualidade, aos nossos anjos de guarda, mentores desta casa, por esse momento delicioso, maravilhoso, onde podemos ouvir, aprender e com toda certeza vamos conseguir colocar em prática ativamente em nossas vidas. Vamos aprender a viver, vamos aprender a amar, compartilhar, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender, e que nós todos seremos abençoados. Vamos agradecer, nesse momento, essa chuva maravilhosa, para acalmar a nossa noite, refrescar a nossa alma. Agradeço a presença de todos e peço permissão para encerrarmos esses trabalhos de hoje. Que assim seja. São 5 os sentidos: olfato, tato, audição, visão e paladar. Cada um deles se encontra limitado a certos ajustes nos seres humanos. Nossas células olfativas distinguem geralmente os odores agrupados. Não somos capazes de identificar pelo cheiro, um por um, todos os elementos químicos de uma substância.
Nosso tato se restringe ao toque nos objetos que obedecem à nossa mesma estruturação molecular. Não podemos, por exemplo, segurar a luz. O ouvido humano ouve os sons que vibram entre 20 e 20 mil vezes por segundo. Até os elefantes e baleias ouvem melhor. As cores que cabem em nossa retina são as do arco-íris, embora o espectro se estenda abaixo do vermelho e acima do azul. Raios infravermelhos e ultravioletas afetam a pele, mas são invisíveis aos olhos. As papilas gustativas, como analisadores químicos, também não captam todas as infinitas sutilezas dos sabores. A maioria de nós fica apenas com doce, salgado, azedo, amargo. Nossos sentidos físicos não bastam nem mesmo para a percepção do universo material em que nos movimentamos, que dirá daquele espiritual que o transcende. Precisamos da sensibilidade, que é um sentido da alma. Feche os olhos, respire fundo, abra o coração. Ou se permita mergulhar na doçura inocente do olhar de uma criança. Pare um pouco para apreciar a lua e as estrelas, ou as miúdas flores do campo. A natureza, exuberante, dá testemunhos diários de Deus. Mas principalmente procure olhar para o sofrimento do mundo. A sensibilidade é uma das pontes para o divino, por ser também uma ponte para o próximo. Na tradição africana se diz que não adianta procurar Deus do lado de fora. Ele habita o coração do homem, quer dizer, em sua capacidade de sentir. Para enxergar mais largos os horizontes da vida, é preciso alargar os sentidos. Sempre que possível, ouça com atenção as pessoas. Olhe para elas com candura, toque-as com afeto e, principalmente, procure ser sensível às suas dores, sonhos e desejos. É da literatura infantil que vem a mais doce expressão dessas verdades. O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração.